Vamos lá, gente, dando continuidade, depois de longos 5 segundos de intervalo, já descansamos a cabeça, vamos agora para o tópico especial do dia 6 de abril de 2021, treinamento. Pessoal, hoje eu vou fazer com vocês uma história um pouquinho diferente. Eu vou tentar fazer uma situação interativa também, como a gente fez agora com o Zoom. Deixa eu pegar aqui o link. Eu vou pedir que vocês abram esse link que eu vou mandar para vocês aqui no chat, onde eu fiz uma tabela, que é um início ali de uma tabela cinesiológica. Mas vou pedir o seguinte, não abram ainda. Espera aí, eu mesmo vou abrir, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho ele aqui. Só tem que achar, né, o negócio. Concluído. Tá, deixa eu ver se funciona, tá, gente? Vou compartilhar. Vocês assistam na minha tela, na tela do Zoom mesmo, tá? Eu vou começar a explicar aqui o exercício e nós vamos dar um tempo. Mas primeiro, deixa eu falar com vocês, até antes de compartilhar, deixa eu falar um pouquinho com vocês dessa fisiomecânica. Gente, eu já dei vários exemplos de conteúdos que envolvem essa área que é um pouco diferente. É um jogo de palavras que meu orientador usa, não sei se ele criou, mas ele usa há muitos anos, que é uma ligação, é uma espécie de biomecânica, uma ligação das áreas biológicas para a fisiológica, da área mecânica com a biológica, tá? Que seria a biomecânica, só que com um peso maior para a energética. Então, esse meu orientador e nós, a disciplina do mestrado se chama fisiomecânica, por causa dessa mistura de uma fisiologia com uma biomecânica, vamos dizer assim. E muito próximo dos assuntos de energia. A gente fala da energia mecânica e da energia metabólica, e esse assunto eu já falei com vocês algumas vezes, né? Eu acabo, porque é a minha área forte, mas é um aspecto muito central do exercício e que os alunos não têm essa noção, porque a gente aprende nas gavetas fechadas da biomecânica e da fisiologia, né? E aí depois a gente vai ver que o mundo real do treinamento, ele é complexo, ele não é fechado em gaveta, né? Tu não tem só a fisiologia acontecendo, né? E tu vai olhar lá o livro de fisiologia, ele vai até a contração, lá o detalhe da contração, e diz que produz trabalho. Sim, mas e cadê o trabalho? Aí é lá na aula de biomecânica que vai se ter. E também perdido. Então, eu tento juntar esse assunto e é o que a gente estuda no Locomotion, tá? O que acontece, pessoal? A gente já falou de alguns parâmetros que surgem dessa análise, né? Eu vou hoje falar com vocês de um impacto, tá? desse tipo de abordagem sobre o metabolismo, que ajuda a gente a pensar o tipo de treinamento também metabolicamente. Então, assim, ó, eu vou, por exemplo, quando a gente pensa num sprint, tá? Uma arrancada, é o aluno que parte de uma inércia, ele está parado e tem que arrancar, tá? Nessa situação, tu tem grande aceleração, a gente sabe. Tá? E quem estuda um pouquinho mais disso, lá, a gente viu nos trabalhos do professor Cadore, lá com o Grazioli, por exemplo, e tu tem adaptações de velocidade específicas dependendo da distância também, porque a mecânica muda. E aliado à mecânica, a energética vai mudar também. Essas coisas estão associadas, né? Nós vamos ter tipos de contração específica nesse início, e mais do que isso, nós vamos ter uma energia sendo despendida, um tipo de eficiência mecânica que vai ser muito específica. E muitas vezes a gente não consegue juntar essas coisas. A gente olha para aquele sprint e pensa só como treino de velocidade ou só biomecânico, né? Gera uma potência mecânica X. Que tipo de potência é? É uma potência positiva ou negativa? Né? Que repercussão isso tem do ponto de vista energético? Induz a um grande gasto de energia ou baixo por esse tipo de contração? Aí junta as coisas e muito aluno entra em pânico. E eu queria que vocês exercitassem um pouco o raciocínio de alguns tipos de movimento, tá? Do ponto de vista fisiomecânico. É um pouquinho como as tabelas de cinesiologia. Até eu estou vendo o Adriano e a Edilene aqui. Mas me confirmem aí, gente, essas tabelas de cinesiologia ainda existem ou não? Não sei se tem isso na análise cinesiológica de movimento. Tem que botar lá o tipo de contração, o motor primário, né? Alguma musculatura, como é que se chama? O Marco Aurélio era assim, pelo menos. Tá. Então, vocês tiveram na aula de cinésio peguei. de vocês, foi com essa tabela. Eu vou criar uma tabela muito mais simplificada para essa coisa fisiomecânica, nessa ideia.
Está ali o tipo de movimento e a gente vai pensar sobre alguns aspectos que são fisiomecânicos. E a gente vai juntar algumas coisas que vocês já viram em alguns assuntos. Por exemplo, lá na fisiologia, vocês sabem que tem tipos de movimento que usam mais fibras oxidativas, outras mais glicolíticas. Aí está lá a tabelinha de um monte de informação, né? Ah, se é mais glicolítica, então ela está mais pronta para produzir mais altos níveis de força. E só que, de novo, a gente não junta com o que acontece às vezes, né? com o que acontece cinesiologicamente. E agora eu vou tentar juntar algumas coisas, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo, então. Vou compartilhar a tela. Eu vou dar o exemplo, assim, ó, vamos antes. Por exemplo, pessoal, quando eu tenho esse sprint, tá? Tiros de 20, 30 metros são comuns para treinos de velocidade, a gente usa para os esportes também, né? Arrancadas, mudanças de direção, é muito comum, né? Shuttles, que a gente chama também, são exercícios em mini-jogos, por exemplo, a gente vai ter essa situação que o cara está parado ou ele tem que mudar de direção, tem que ir a velocidade zero e arrancar de novo, né? Bom, nessas situações de aceleração, nos primeiros 10 metros, tá? Nos primeiros passos dessa aceleração, me escrevam aí no chat o que vocês acham qual é a predominância do tipo de contração que está acontecendo nos primeiros 10 metros de um sprint, um tiro de velocidade, de sprint. Ele está parado e tem que fazer o tiro de 20 metros. Durante aqueles 10 metros, predominantemente. Se alguém quiser botar depende, pode botar aí também. A gente discute. Fiquem. Aqui, tudo bem, sim, vai ter fibras rápidas, é uma informação importante, mas ainda não é o tipo de contração que vai estar acontecendo nessas fibras rápidas. Isso aí, botem o tipo de contração que vocês acham que é predominante. A Aline entrou no jogo, agora se interessou, quero ver esse negócio. Ai, ai, ai. Escrevam aí, gente. O pessoal está muito lento, hein, para responder. Mas botem aí, escrevam qual é... Não, perguntinha sacana. Qual é a eficiência mecânica desse movimento? Não, qual é o tipo de trabalho mecânico que se faz? Positivo, negativo, ou o trabalho é zero porque é isométrico, né? Que não tem mudança de muscular. Depende. Olha a confusão. Aí, o tipo de trabalho mecânico matou vocês, né? Porque a biomecânica que eu sei que vocês têm não aborda nem de perto isso, né? Tá, mas alguns estão botando. Igual eu já falei em aula algumas coisinhas, né? Ah, mas a Maria vai com as outras, não bota positivo, todo mundo vai atrás. Eu não sei, prof. A gente confia. Depende, né, Edilene? Depende. Depende de quem foi que escreveu a primeira resposta. Se tu confia, aí tu vai de olhos fechados. Se não, tu vai mais ou menos. Há dúvidas. Olha ali, ó, o Alexandre sempre acha dúvida nos lugares mais estranhos, né? Do time da Aline, né? Ai, ai, ai. Muito bem. Não sei. Ah, tá bom. Mas tu foi até de excêntrica, depois não sei. Tu variou mesmo, Edilene. Isso é honesta mesmo. Eu fiquei na dúvida, mas vamos ver. Olha só, pessoal. O legal é que a gente consegue, às vezes, achar coisa. Deixa eu ver se eu acho aquele trabalho do Lei. Aham, achei. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, gente, aqui. Olha só que legal esse trabalho. Talvez ilustre isso que a gente está falando, e eu não preciso nem usar o Excel, eu acho que as imagens vão ser 10 vezes melhor do que eu falando, né? Peraí, não era aqui. Estão vendo um arquivo de PDF, está pequenininho ainda, vou aumentar. Dá para ver aí? Sim. Opa. Olha só, gente, isso aqui é Não. Olha só, aqui tem uma figura, uma situação de sprint, tá? A figura aqui, ó, esse SS5 significa que é quando ele tá, o cara está correndo numa velocidade de uns 15 km por hora. Ô, professor. Oi.
É, Tá só mostrando na tela do Face aí. Ah, pois não, é, eu não, ia falar. não compartilhei. Obrigado por avisar. Deixa eu compartilhar de novo. E agora? Apareceu? Agora Então, sim. tá, olha só. Essa aqui é uma situação controle, não é o que me interessa, tá? É uma velocidade. O cara está correndo a 15 km por hora. O que interessa é aqui, ó, no FC1. FC1 significa o primeiro passo de um sprint, tá? Sprint máximo. Aqui é o terceiro passo, sétimo passo, 11º passo. Ou seja, são os primeiros passos do sprint, tá? Olhem a posição do corpo, aquilo que a gente sabe, né, que é básico, o corpo está mais inclinado. O que é essa seta verde? É a força de reação do solo, tá? Que tem a ver com a posição do corpo. Eu acelero mais à frente, eu desequilibro as forças, eu gero muito mais força empurrando o solo para trás. E a reação é uma força do meu corpo à frente, né? Eu executo muito mais forças à frente. Esse é um raciocínio fisiomecânico muito básico, tá? Que acontece, por exemplo, em situações de uphill, por exemplo. Se eu inclinar o terreno, tá? É como se eu inclinasse aqui o terreno, a gente chama de referencial global, como se pegasse o chão aqui e eu inclinasse, e o corpo ficasse reto, né? Até o ponto onde está inclinado. É a mesma coisa, eu gero muito mais trabalho. Nesse caso, eu vou chamar de positivo. Tá? Por quê? Porque a produção de força resultante está alinhado com a direção que eu estou andando. Então, isso aqui eu vou chamar força vezes distância. Tá? Isso vai dar um valor positivo. Por isso que eu chamo de trabalho positivo. Tá? Então, eu já sei que eu estou produzindo muito mais trabalho positivo nessa posição do que aqui. Aqui continua sendo predominantemente positivo, mas é menos. E aqui eu já começo a equilibrar as coisas. Ó. E quando a seta fica reta, eu já estou produzindo a mesma quantidade de trabalho positivo e negativo, né? E aí vem a questão que vocês responderam certo, tá? No início, eu gero muito mais concêntricas, porque ações concêntricas são relacionadas a trabalho positivo. Quando eu gero uma contração concêntrica, meu músculo encurta e eu gero um trabalho negativo, eu vario minha energia mecânica positivamente. Isso significa, pessoal, que eu tô num fluxo de energia, jogando energia para o ambiente. Tô transformando energia mecânica, levando para o ambiente, lá quando eu ganho isso. E na prática eu ganho velocidade, né? Isso aí tem a ver com energia cinética, tá? Eu posso pensar desse jeito. Qual é a repercussão fisiomecânica? Assim, a gente começa a unir essas coisas, porque aqui eu comecei falando de uma força de reação do solo, que isso é biomecânica, né? Mas vejam só vocês que tem a ver com contração, que isso é fisiologia, isso é também cinesiologia, vocês viam lá o tipo de contração. Vocês responderam certo. Então, essa é uma situação em que eu gero contrações concêntricas e um trabalho mecânico positivo. É importante eu saber que é um trabalho mecânico positivo, que eu já dei até a dica, tem outra situação que se parece com essa do início do sprint, que é a do uphill, né? Lomba acima. Por quê? Porque essa eficiência mecânica vai determinar também mais ou menos, mesmo que eu não saiba exatamente o número, mas vai me dizer se eu gasto muito ou pouca energia metabólica. A contração concêntrica, gente, gasta mais energia do que a excêntrica ou o contrário? O que vocês acham? Mais. Concêntrica gasta mais. Tá? Vocês sabem quanto mais? Tem um número mágico que nos ajuda a pensar só nas proporções das coisas, né? É da ordem de 4 vezes mais. Tá? O exemplo do sprint é mais difícil, né? Eu teria que comparar com uma situação de desaceleração. Digamos que eu fizesse uma desaceleração semelhante, tá? Aqui eu tenho a aceleração, mas imagina que o corpo está voltando e faz a mesma desaceleração para parar uma tarefa lá de parar repentinamente a ação, e eu tenho toda essa desaceleração igual, tá? Só muda a direção aqui. Eu vou ter um trabalho negativo, tá? E a repercussão disso também, é isso que eu queria que vocês gravassem, é que metabolicamente, para fazer essa mesma tarefa de frenagem,
eu gasto exatamente 4 vezes menos energia metabólica. Eu queria que vocês gravassem essa razão de 4 vezes hoje. Vou falar em outras maneiras. Para eu acelerar o corpo, para fazer uma tarefa, vamos dizer que é acelerar em 10 metros, tá? Eu gasto 4 vezes mais do que a tarefa se eu viesse contrário, em alta velocidade, e tivesse que frenar a partir desse 11º passo, só que seria regressivo, né? Eu desacelerasse aqui até o ponto parado. Para essa mesma ação de frenagem, eu gasto 4 vezes menos. Tá? Isso implica num gasto de energia muito grande. Por isso que quando eu analiso ações esportivas, agora as estimativas de gasto energético são baseadas nisso. São baseadas no tipo de contração predominante que está se fazendo ali. Tá? E nesse estudo aqui não tem dúvida, tá? E Alexandre, não tem espaço para o depende, nem para a Aline, brincando com eles. Olha, eles analisaram, inclusive, o nível músculo-esquelético, o que esses músculos, tendão... Mas, professor, só tira uma dúvida, ali ele está num solo reto, né? Agora, se fosse, por exemplo, numa subida ou numa descida, modifica, né? Ou continua a mesma coisa? Não, é mais complicado ver, tá? Mas porque o que acontece? Quando eu estou no uphill, eu não tenho uma aceleração, né? Os exemplos que a gente usa no uphill são exemplos de corrida normal, uphill, né? Velocidades constantes. Mas mesmo assim, na velocidade constante, tá? Se meu corpo estivesse inclinado na mesma dimensão que está essa linha verde, tá? Se eu pegasse a linha verde e forçasse ela para vertical e todo o meu solo inclinasse, vamos dizer que isso daria 20% de inclinação, tá? Essas 20% de inclinação vai ter a mesma repercussão de trabalho mecânico, mesmo sabendo que são situações diferentes. Numa delas é uma aceleração, na outra é uma situação de velocidade constante. Tá? Mas a fisiomecânica predominante é a mesma. No uphill, tá? Resumindo, no uphill eu tenho predominantemente meus músculos operando, fazendo contrações concêntricas, produzindo trabalho positivo e, portanto, tendo uma eficiência 4 vezes pior do que para descer. E aí é o mesmo exemplo que eu dei. Para subir uma lomba, eu gasto X energia. Para eu descer a mesma lomba, eu gasto 4 vezes menos energia. Se eu fizer na mesma velocidade. Vamos controlar isso, né? Mas a fisiomecânica é a mesma. Ou seja, se eu consigo entender situações onde há muita aceleração ou muita desaceleração ou frenagem, eu consigo ter um quadro, claro, genérico, não sei os valores exatos, mas eu sei o quadro genérico do que eu estou, do que meu aparato locomotor e minha fisiomecânica está acontecendo. Tá? E esse raciocínio não é complicado. O que eu estou dizendo não é tão difícil de entender assim. Claro, começa a entrar em zona de confusão depois do 11º passo. Tem gente que acelera mais tempo, né? Se o cara acelera, os atletas de alto nível aceleram por mais tempo, né? Antigamente era dito que os velocistas aceleravam até os 30, 40 metros. Isso era muito antigamente. Hoje os caras de alto nível aceleram até os 60, 70 metros. Então, até os 60 e 70 metros, eles têm uma predominância de ações concêntricas, porque eles têm uma tendência de acelerar por mais tempo, por mais distância. Tá? Então, tem essa... o bold essa discussão do detalhe. Oi? Porque o bold, né, a saída dele é muito ruim, né? Ele começa a acelerar depois, né? Não, o Bolt acelera desde o primeiro instante, tá? O que ele acelera... Mas como é que a saída dele é ruim, professor? Não, ele acelera desde o primeiro, só que ele acelera em menor taxa, em menor valor, mas ele sempre acelera. A linha da aceleração instantânea é sempre para cima, ninguém não acelera no início. Todos aceleram, só que ele acelera mal mesmo, ele tem valores de aceleração menor mesmo, tu tem razão. Mas lembra disso, ele faz contrações concêntricas, só que naquela região onde a velocidade é muito baixa, ele sofre bastante. Ele paga um preço. Mas provavelmente, não é um problema para ele, porque ele compensa depois no resto, né? Mas tu tem razão, tá? Ele tem isso. Ou seja, ele sofre mais na fase concêntrica mais dura. Só que depois, quando ele alcança a máxima velocidade, lá perto dos 60, 70 metros, um pouco antes, ele já começa a ter alguma vantagem, mas principalmente os 70 metros, ali muda, ali já não é mais uma contração concêntrica
Ali tem muita excêntrica também. Tá? Mas eu estou indo por partes. Tá? Primeira fase, Alexandre, tem razão. É concêntrica, ele é pior, ele produz menos potência naquela condição. Tudo bem, essa é a característica. Mas a fisiomecânica é a mesma, dele e para os outros. A única coisa é que ele faz em menor qualidade, né, digamos. Tá? Aí, pessoal, o que acontece? Aí, esse é um padrão de movimento típico. Eu poderia fazer, Adriano, por exemplo, para o vôlei, pensar assim. Quando eu faço um squat jump. O squat jump é uma situação em que meu corpo está parado, tá? Ele tá em isometria, minha musculatura, tá? E eu tenho que acelerar rapidamente. Eu não tenho nenhum contramovimento. Se parece muito com os primeiros passos da aceleração, fisiomecanicamente falando. Ah, senhor, mas não é exatamente igual. Sim, não é. É com as duas pernas, é só vertical, tem especificidade. Mas a fisiomecânica geral do squat é essa. A potência que eu gero ali é uma potência só positiva. Eu não tenho contramovimento. Se eu tiver erro do teste, inclusive. Tá? Eu parto da isometria. Ou seja, eu gero ali um trabalho positivo só. E aquele trabalho positivo tem uma dada eficiência que é relativamente baixa, né? Para eu fazer a mesma quantidade de potência de frenagem, eu gasto 4 vezes menos energia. E, inclusive, Adriano, eu sei até ali eu posso estimar qual é o gasto de energia que eu faço. Claro, não é importante para os saltos, a gente não costuma medir isso porque não tem muita utilidade. A gente usa a própria altura de salto e potência e já está feliz com isso, né? Porque isso é um determinante de desempenho. Mas eu posso medir a energética, porque o que acontece? Eu calculo a potência mecânica que eu gero e eu sei a eficiência muscular que está acontecendo ali, porque é uma eficiência de um trabalho só positivo. E eu sei qual é. O Rio já viu isso há 100 anos atrás. É em torno de 25%. Então, a potência mecânica que eu gero, eu tenho que multiplicar 4 vezes isso. Eu sei qual é a potência metabólica que eu usei para saltar o meu squat jump. Tá? Isso é uma análise fisiomecânica. Eu junto um pouco de cinese, um pouco de fisiologia, um pouco de biomecânica para saber desses aspectos, né? O que acontece, pessoal? Quando eu estou aqui na passada 11 para 19, ou seja, eu estou no meio do tiro já estou em alta velocidade. Minha velocidade começa a ficar próxima da máxima, né, no tiro. Tá? O que entra ali, gente? Ali entra também ações excêntricas. Eu começo a desacelerar e acelerar. Não é só aceleração que nem nos primeiros passos. Aí, pessoal, aí começa a bagunçar. Eu não posso falar só de um tipo de trabalho mecânico. Eu tenho dois, eu tenho negativo e positivo. Porque durante a passada eu freno, né, e reacelero, como é na corrida de distância, como é em velocidade constante. Tá? Olhem aqui as curvas, deixa eu ver se eu mostro uma para se alguém tem dúvida disso. Isso é um dado de fisiomecânica bem geral, mas às vezes tem. Deixa eu ver se eu acho uma potência articular ou do corpo. Não, esse aqui é neto. Não. Tem até trabalho de tendão aqui, contribuição de tendão elástico. Começa a aparecer mais nos passos seguintes, não no início, porque no início é mais muscular. Velocidade de contração, músculo, tendão. Potência mecânica. Olha só, gente, aqui está meio bagunçado, mas o que acontece? Aqui eu tenho a potência mecânica negativa e positiva. Nos primeiros passos, eu tenho quase que completamente positiva. Essa linha preta aqui está ruim de ver, mas é pouca potência negativa que eu faço. Porque eu só acelero, eu só produzo trabalho positivo. Assim, só não, mas predominantemente. Depois, nos passos seguintes, 19, 11, eu vou ter mais potência negativa. Inclusive, vou equilibrar. Quando eu atinjo a velocidade máxima, aí é Newton-Euler. A quantidade de potência negativa tem que ser igual à positiva. E aí entra um mecanismo. Escrevam aí no Zoom, vamos sair do compartilhamento. Qual é o mecanismo que funciona quando eu tenho esse trabalho negativo e positivo? Que vai auxiliar o Usain Bolt, por exemplo, né? Que é o caso do Alexandre, de forma importante.
saber que tem essa potência negativa, o trabalho negativo e positivo, vai me dizer que tem um outro mecanismo atuando. Minhas unidades músculo-tendão estão operando de uma forma muito específica que a gente viu em treinos de velocidade e força rápida, né? Escrevam aí no chat o que vocês acham, como é que é o nome desse mecanismo. Que, por exemplo, Adriano, vou te dar uma dica, que é o que a gente usa quando a gente tem o salto em contramovimento. Aí eu tenho um adicional, eu tenho uma ajuda ali de um fenômeno que me ajuda a saltar mais, né? Que é assim que os saltadores fazem, grandes desempenhos também. O CAI. Eu tinha que ter deixado um tempo para você responder. É isso aí, o primeiro ali é o CAI. Ali, né, não adianta digitar depois que eu falei. Estou de olho. Brincando. Olha só, é isso aí. No caso ali do corredor, do sprinter, nas altas velocidades ele vai ter o CAI participando. Então, se eu quero melhorar a minha fase máxima, eu tenho que fazer treinos onde envolvam um CAI, eu tenho que entender essa fisiomecânica geral para saber coisas que são específicas, né? A tarefa que eu preciso. Eu preciso fazer corridas lançadas para melhorar aquela parte rápida. Se eu pioro, se eu tenho que melhorar a parte inicial, que é o caso que o Alexandre falou do Usain Bolt, ele provavelmente fez isso durante muitos anos, tentou diminuir essa deficiência dele, ele tem que e não resolveu toda, né? Mas provavelmente deve ter diminuído em alguma proporção, alguma característica dele. Ele foi treinando a parte inicial, muito mais potência positiva, trabalhos que envolvessem essa inércia maior. Treinos mais resistidos, que me deixavam um movimento mais lento, mais próximo daquela condição ali do sprint inicial. E aí eu consigo jogar com meus treinos. Sabendo disso, eu tenho mais poder ainda para manipular os meus treinos. Eu quero ir para a caixa de areia. O que a caixa de areia faz? Tá? E a tarefa que eu vou dar para vocês para a próxima aula, tá ali, eu não sei se eu botei o link, né? Botei, do Google, tá? Vou compartilhar com vocês agora. É vocês irem no Google Drive e vocês inserirem exercícios que tenham características de tipo de contração definida. Eu dei um exemplo, né? Eu dei o sprint, né? Início, vou botar aqui do sprint, que é concêntrica, né? Com a eficiência muscular de 25%. Tá? A eficiência de transmissão é baixa, isso eu não expliquei direito, e o gasto de energia é alto. Tá? Botem alguma característica. Se vocês verem que tem mais coisa, além do que eu falei, tipo de contração, tipo de trabalho mecânico, né? Podemos botar. Positivo. Eu vou fazer outra coisa aqui também. Aluno, botem o nome de vocês aqui Não, aqui mesmo. Tá. Tá, gente? Eu vou compartilhar isso também e aí a gente para de compartilhar e para a aula aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Tá? Entreguem isso aí em uma semana. Tá? Uma semana para preencher um exercício ou dois que vocês vejam que tem uma característica aí, mas tem que ser diferente em relação ao do colega anterior, tá? Aí por tempo vão adicionando ali situações que vocês possam imaginar. Como é que seria isso no ciclismo? Como é que seria isso na natação, na hidro? Quais são as características? E aí vocês vão ter que pescar pela fisiologia ou pela cinesiologia ou pela biomecânica, né? Para entender um pouquinho o quadro geral, a predominância. Então, claro, tentem achar situações que são mais fáceis de ver uma predominância, né? Tá?